chamar o Theo Cury novamente, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, avalia pedir medidas complementares ainda no Rio de Janeiro. Theo, conta pra gente quais são essas medidas complementares. Débora, Yuri, o que acontece é o seguinte, o Procurador-Geral da República deu essa resposta ao ministro Alexandre de Moraes, e quem está assistindo a gente deve estar se perguntando por que o ministro Alexandre de Moraes está com esse caso. Não estava com o ministro Luiz Edson Fachin? Estava. Luiz Edson Fachin era o relator da DPF, só um brevíssimo contexto desse caso. O ministro Luiz Edson Fachin era o relator desse caso, assume a presidência do Supremo, abre mão de levar consigo a relatoria da DPF das favelas. Quem herda esse processo é o ministro Luiz Roberto Barroso, que assim que herda, diz que vai se aposentar. Deixa o Supremo Tribunal Federal e, como um ministro novo ainda não foi indicado, aprovado pelo Senado, sabatinado e nomeado pelo presidente Lula para ser ministro do Supremo, não tinha ninguém na relatoria dessa ação. Diante do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, o caso foi distribuído temporariamente para o ministro Alexandre de Moraes. No meio do caminho, um conselho de direitos humanos acionou o Supremo cobrando explicações do governo do estado do Rio de Janeiro por conta dessa ação. Alexandre de Moraes, então, mandou para a Procuradoria-Geral da República para que Paulo Gonet dissesse se concorda ou não com essa cobrança de explicações. Gonet disse que sim, reiterou a necessidade de que Cláudio Castro preste esclarecimentos sobre as informações sobre a operação que aconteceu na Penha e no Complexo do Alemão ontem, e que durou o dia inteiro até o início da noite. Dito isso, nesse documento, e a Thaisa trazia esses detalhamentos aqui nessa nossa conversa, o Procurador-Geral da República deu ali uma sinalização, uma brecha, de que, eventualmente, pode pedir novas medidas para além da cobrança de explicações ao governador do estado do Rio de Janeiro. Então, Débora, nesse momento ainda não tem quais medidas seriam essas, mas ele não descarta medidas complementares. Esse é um passo importante, porque mostra que há uma brecha de atuação da PGR nesse caso específico. É o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quem cobra diretamente o governo do estado do Rio. A despeito disso, o MPF, Yuri e eu trouxemos essa informação, tanto no Rio de Janeiro quanto pela PGR, como pelo braço de direitos humanos da PGR, que é a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, todos esses braços estão atuando. E aí, essa sinalização é importante do Procurador-Geral, que não descarta a adoção de medidas complementares, de pedido de adoção de medidas cautelares, a depender do que vier de resposta do Cláudio Castro. Então, a partir do momento que o governador responder ao Supremo Tribunal Federal, lembrando que ainda precisa haver essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que há um parecer favorável a essas informações, mas cabe ao ministro cobrar essas explicações do governador do Rio de Janeiro. Mas a partir do momento que houver essa cobrança, houver a resposta, a depender do que vier de resposta, o Procurador-Geral da República pode pedir novas medidas ao ministro Alexandre de Moraes.